Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu quero compartilhar com vocês hoje o texto de Josué capítulo 8, versos 1 e 2, que diz assim: O Senhor disse a Josué: Não tenha medo, nem desanime. Pegue todos os seus homens de guerra e avance contra Ai, pois eu lhe entreguei o rei de Ai, seu povo e sua terra. Você os destruirá como destruiu Jericó e seu rei. Desta vez, porém, poderão ficar com os despojos e os animais. Prepare uma emboscada atrás da cidade. Eu quero ainda ler Provérbios capítulo 16, verso 3. Provérbios 16, verso 3. E quem sabe, Provérbios 16, versos 1, 2 e 3. Vai dizer assim: É da natureza humana fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Ainda que as pessoas se considerem puras, o Senhor examina as intenções de cada um. E o 3, confie ao Senhor tudo o que você faz, e seus planos serão bem-sucedidos. E por fim, Filipenses 4, 6. Filipenses 4, 6. Vai dizer assim: Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo o que ele já fez. Eu tive pensando, enquanto lia Josué 8, que vai tratar do texto da tomada de uma cidade pequenininha chamada Ai, depois de Jericó, e eu cheguei à conclusão de que, pelo fato de nós sermos todos racionais, a gente age com a razão, isso é o que nos faz diferença entre os animais e nós. Os animais são irracionais. Por sermos racionais, nós estamos sempre montando e buscando colocar em prática os nossos planos. E aí eu fiquei pensando, até onde a gente pode livremente agir assim? Eu creio que Josué, nos seus capítulos 7 e 8, pode nos ajudar a pensar a respeito, e eu quero pensar um pouquinho agora com vocês. Em primeiro lugar, eu aprendo que nós não devemos jamais subestimar a força e os intentos dos nossos inimigos, entendendo que nós os venceremos com a nossa força, nossa instrumentalidade meramente humana. Não podemos subestimar o inimigo, entendendo que eu consigo, eu posso, eu tenho forças, eu vou. Não é assim. Aqueles que são dominados pelo vício sabem do que eu estou falando. Aqueles que são dominados por algum tipo de pecado enraizado e que não conseguem sair, na sexualidade, do adultério, a pornografia, não é fácil sair. Eu vou conseguir sair. É complicado, no mundo das drogas e por aí vai. Então, não devemos subestimar a força e os intentos do inimigo. Os nossos inimigos são muitos na esfera espiritual. É lógico que na esfera humana, material, a gente também os tem, mas eles são fortes na esfera espiritual. Efésios capítulo 6, verso 12, vai dizer que nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, ou seja, contra pessoas, mas nós lutamos contra as hostes infernais,
os espíritos imundos, os espíritos diabólicos, malignos, que causam a dificuldade entre nós, seres humanos. É por isso que os filhos de Deus andam brigando também, se desgastando, se digladiando, porque o inimigo espiritual, é que anda provocando essas coisas que nos levam a agir até contra o nosso próximo. Conflito entre irmãos, por exemplo, né? Especialmente se nós estivermos com pecados não confessados. Aí a coisa piora. Josué capítulo 7, versos 1 e 11, nos dá conta de por que Israel, os judeus não conseguiram, tiveram vitórias na cidade de Jericó. Falou, agora vamos para a cidade de Ai. Era uma cidade menorzinha. Então Josué mandou duas pessoas para sondar a cidade, e chegando lá, falou assim, aquilo é fichinha, dá para a gente resolver a parada fácil. E Josué capítulo 7, verso 1, diz assim, mas os israelitas violaram as instruções a respeito das coisas separadas para o Senhor, e um homem chamado Acã roubou algumas delas, e a ira do Senhor se acendeu contra os israelitas. É que o Senhor tinha dito lá no capítulo 6, verso 24, que os israelitas incendiaram a cidade e tudo que havia dentro dela, e guardaram somente a prata, o ouro e todos os objetos de bronze e de ferro para o tesouro da casa do Senhor. E isso se constituía em alguma coisa que eles não podiam pegar de jeito nenhum. E eu estou dizendo que nós corremos o risco de cair nas mãos dos inimigos quando nós traçamos os nossos planos e nós os colocamos em prática, em especial quando nós estamos com os nossos pecados inconfessos. E Josué ainda, no verso 11, vai dizer, Israel pecou, quebrou a minha aliança, roubou alguns objetos que eu ordenei que fossem separados para mim, e não apenas os roubou, mas também mentiu a respeito e os escondeu no meio de seus pertences. Então eu creio que Josué capítulo 7, versos 1 e 11 nos chama a atenção para os nossos pecados ocultos. É bom revelá-los ou pedir ao Espírito Santo que revele, para que a gente possa confessar, e confessando, aí a gente vê 1 João 1,9 que diz que se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Em segundo lugar, eu aprendo com Josué 8 que nossos planos se estabelecem quando nós os submetemos à vontade do Senhor. Provérbios, capítulo 16, versos 1 e 3, nós já lemos, diz isto, né? Ou seja, nós pensamos, nós bolamos os nossos planos, e aí a gente vai atrás do Senhor. Senhor, faço ou não faço? Como é? Eu posso fazer? O que o Senhor acha? O Senhor aprova ou não aprova? Assim deve agir um cristão diante de Deus. Quando nós fazemos assim, nós espelhando a nossa vida, o nosso jeito de fazer assim, com Josué capítulo 8, versos 1 e 2, que eu já li, nós aprendemos que se o que planejamos agrada o Senhor, Ele vai nos atender. Olha, Josué 1:8, o Senhor disse a Josué, não tenha medo nem desanime, pegue todos os seus homens de guerra e avance contra Ai, porque agora eu lhe entreguei o rei de Ai, seu povo e sua terra. Segundo, se agradarmos ao Senhor, por sua vez, Ele vai nos presentear. Verso 2 do capítulo 8 vai dizer, você os destruirá como destruiu Jericó e seu rei. Desta vez, porém, poderão ficar com os despojos e os animais, ou seja, tudo o que tiver, vocês podem pegar para vocês. Prepare uma emboscada e pode botar em execução o plano de vocês. Sabe, quando nós agradamos ao Senhor, Ele nos presenteia. Interessante que lá em Josué 7, você pergunta, por que eles não puderam pegar o ouro? Porque era a primeira batalha.
E sendo a primeira batalha, as primícias são do Senhor. Na tomada de Jericó, o despojo era do Senhor, Josué 6:24, porque se constituía nos primeiros frutos de uma luta, de um trabalho, chamadas as primícias da guerra, da conquista da terra. E primícias são do Senhor, conforme Êxodo capítulo 34, verso 26. Nossos planos se estabelecem, em terceiro lugar, nossos planos se estabelecem quando nós colocamos em prática as orientações do Senhor. Nós vamos encontrar alguma coisa em Josué capítulo 8, versos 2, a última parte do verso 2, que diz assim: preparem uma emboscada atrás da cidade. E os versos de 4 a 8 diz como é que eles deviam fazer. Vai dizer com as seguintes ordens: armem uma emboscada atrás da cidade, perto dela, e preparem-se para entrar em ação. Quando o nosso exército principal atacar os homens de Ai, sairão para a luta, como fizeram antes, e nós fugiremos deles. Eles nos perseguirão até que os tenhamos atraído para longe da cidade. Por eles vão dizer: os israelitas estão fugindo de nós, como fizeram antes. Então, enquanto nós corremos deles, vocês que estão aí na emboscada vão sair e tomarão a cidade, porque o Senhor as entregará em suas mãos. Ponham fogo na cidade, conforme o Senhor ordenou. Estas são as minhas ordens. Então, quando nós consultamos ao Senhor, Ele estipula como nós devemos agir. Ele nos orienta. Em conclusão, irmãos, como é que nós temos agido? Como é que você tem agido quando se propõe realizar algo novo, um plano novo, alguma atividade nova? Você submete seus planos à vontade de Deus ou os executa segundo o seu coração mesmo manda, sem consultar a Deus? Eu sugiro que nós consideremos as orientações contidas em Tiago, capítulo 4, versos 13, 14 e 15, que dizem assim: escutem agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, faremos negócios, teremos lucros. Vocês não sabem o que acontece amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer: se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Em resumo, meus irmãos, tudo o que formos fazer é interessante que submetamos a Deus. Ele é o nosso orientador. E quando fazemos isto, Ele com certeza nos fará vitoriosos. Deus te abençoe e te dê uma quinta-feira repleta de bênçãos, como tem feito até hoje. Um forte abraço para cada um de vocês.